Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos a partir de agora. Vamos entrar na presença de Deus orando. Eu quero orar por você que me ouve neste momento, que passa a me ouvir a partir de agora. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Orando pela Igreja de Cristo em Bom Jesus, Piauí. Orando por todos aqueles que nos ouvem. Soberano Deus, nós adentramos na Tua santa e augusta presença neste momento, para Te adorar, para dizer que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre. Neste momento, Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós enaltecemos o Teu precioso nome. Pai querido, nós agradecemos-Te por este dia que o Senhor nos deu, mais um dia de vida, de vitórias, um dia em que podemos respirar bem, podemos ter um dia abençoado. Nós Te louvamos e pedimos, meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, esteja abençoando a Tua igreja aqui em Bom Jesus, no Piauí, esteja abençoando os irmãos que nos ouvem neste momento, as pessoas da cidade de Bom Jesus que nos ouvem neste momento. Nós abençoamos as autoridades de Bom Jesus, prefeitos, vereadores, enfim, todas as autoridades, a polícia militar, os médicos, meu Pai, enfim, todos aqueles que trabalham e compõem, meu Pai, a nossa cidade, o movimento desta cidade, que o Senhor esteja abençoando poderosamente. Esteja visitando, meu Pai, nesta hora, aquela pessoa que está na sua casa, aqui em Bom Jesus, sofrendo, quem sabe, passando, meu Pai, por um momento complicado, que o Senhor esteja visitando neste momento. E agora, meu Pai, eu passo a orar por todas as pessoas que nos ouvem neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando nesta noite, que seja uma noite abençoada, uma noite, meu Pai, de vitória para todos, Pai, em nome de Jesus. Esteja, meu Pai, livrando da morte, meu Deus. E neste momento, Pai, conforme eu havia falado para o grupo da igreja, que nós íamos 6 horas estar orando para que Deus pudesse, para que Deus possa suspender o espírito de morte que assola o nosso país. É um dos países que passou a ser o epicentro da pandemia no mundo, e nós vamos orar neste culto, durante todo este culto, e 6 horas, todos os irmãos do grupo estão convocados. Você que me ouve neste momento, nós vamos estar orando para que Deus possa suspender o espírito de morte que está assolando o nosso país. Quando a gente abre o jornal, a televisão, a gente fica assustado, mas nós que acreditamos em Deus, sabemos que Deus, o Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus dos patriarcas, o Deus dos crentes, é aquele que responde às nossas orações. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja suspendendo o espírito de morte do nosso país. São Paulo, Fortaleza, Maranhão, Pernambuco, todos os estados, Piauí, Pai, em todos os lugares onde existir pandemia, que o Senhor esteja suspendendo de uma forma coletiva, de uma forma geral, e que a partir de agora, daqui para frente, possa diminuir o número de mortes, em nome do Senhor Jesus, que mesmo que aconteça a pandemia, mas que não seja para a morte. Nós cremos e nós oramos neste momento. Deus tem me tocado ao coração para que eu possa orar, pedindo a Ele para suspender, porque Ele responde às nossas orações. Assim como Ele respondeu a oração de Elias, Ele respondeu a oração de Josué, quando pediu para o sol parar, para vencer os inimigos. Nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, suspenda, meu Pai, o espírito de morte que está atuando no nosso país, que está atuando na face da terra. Que o Senhor suspenda pelo Teu poder santo e miraculoso, maravilhoso, Senhor. Nós pedimos e rogamos a Deus agora, nós confiamos, nós temos a certeza de que o Senhor vai responder a nossa oração a partir de agora. E 6 horas todos os irmãos vão estar juntos em cadeia, orando pelo mesmo objetivo, e Deus vai suspender, assim como Ele suspendeu os juízes de Nínive, assim como Ele suspendeu muitas coisas na face da terra, Ele vai suspender o espírito de morte do nosso país, em nome de Jesus, da nossa terra. Nós estamos aqui, ó Pai, e sabemos que a nossa vida é um risco, mas sabemos que existe um Deus que nos sustenta, porque Tu és Criador e sustentador do universo. Pai, nós repreendemos mais uma vez todo espírito de morte, que suspenda a partir de agora,
em o nome de Jesus, eu faço esta oração porque eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele responde, eu sei que Ele vê as nossas orações, eu sei que o Senhor não olha para a posição do homem, mas olha para o coração, para a unção, para a necessidade, e o Senhor responde à oração dos santos. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Faça isso, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a nossa cidade e que a nossa igreja, meu Pai, aqui em Bom Jesus, não aconteça nada, meu Pai, em nome de Jesus. Se acontecer uma gripe, mas que não seja para a morte, nós declaramos agora, nós confiamos, Pai, e repreendemos todo espírito de morte da nossa cidade de Bom Jesus, em nome de Jesus, do Piauí, das cidades que nós temos orado, que o Senhor suspenda em nome de Jesus, em nome de Jesus, da cidade de Conceição, Isaías Coelho, Simplício Mendes, Oeiras, Eliseu Martins, Pai, Correntes, Senhor, Gilboés, todas as cidades desse estado, que o Senhor suspenda, Pai, pelo poder de Deus. Nós cremos na oração, nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Receba aí na sua casa, em nome de Jesus. Vamos a partir de agora ler um texto da palavra no Evangelho de João, no capítulo 11. Após essa leitura, vamos estar ouvindo alguma música para depois passar para o nosso irmão Ney, que é o nosso auxiliar. Eu quero agradecer a todos, os dois irmãos que estão aqui. Nós não estamos fazendo reuniões na igreja, mas nós temos aqui 4 irmãos. Cada um está longe do outro e já vão logo mais de máscara. Que Deus esteja abençoando poderosamente. Vamos aqui, meus irmãos, ver aqui a ação de Jesus na vida de Lázaro. Vamos ler o texto todo, vamos apenas pegar aqui do versículo 36 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então disseram os judeus, vede quanto amava, versículo 36. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para os céus e disse, Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Que Deus abençoe os nossos corações diante da sua palavra, porque a sua palavra em si já é abençoada. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que desapareça o homem e que apareça a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos corações. Aleluia. Meus queridos, nós acabamos de ver um texto que fala profundamente aos nossos corações. E esse texto, ele é por demais conhecido em todos os rincões deste país, por toda a face da terra. É algo que aconteceu, foi algo que marcou a história. É tão real esse texto que ninguém jamais se esquece. É tão verdadeiro. Mas, meus queridos, nós vemos aqui que Jesus, ele, segundo as irmãs de Lázaro, Jesus havia atrasado
a sua chegada ali em Betânia. Jesus havia atrasado para eles, mas para Jesus, ele fez exatamente porque ele queria mostrar o poder de Deus. Meus irmãos, para os judeus, até 3 dias uma pessoa poderia ressuscitar. Eles tinham uma crença, eles acreditavam que os judeus até 3 dias podiam ressuscitar. Então por isso Jesus disse, eu não vou antes dos 4 dias, para eles não dizer que isso já ia acontecer. Então Jesus atrasou e chegou lá já no 4º dia, para que ninguém pudesse dizer, olha, a gente já sabia que ele ia ressuscitar. Então isso era uma tradição dos judeus, que até os 3 dias, todos eles esperavam que alguém pudesse sair do túmulo. Isso era uma tradição judaica. E Jesus, como é sabido, conhecedor, disse, não, vou depois de 4 dias, porque ele já está completamente deformado, e aí vai entrar o milagre. Mas, meus queridos, e assim aconteceu naquele momento. Jesus amava Lázaro, Jesus conhecia a família de Lázaro, mas Jesus, diz a palavra que Jesus chorou. E quando Jesus chora ali, os judeus que estavam ali, eles disseram, olha, como ele amava, ele está chorando. Ele não poderia ter vindo antes. Para eles, no conceito deles, Jesus poderia ter ido antes. Mas Jesus, de repente, se dirige àquela gruta, e Jesus dá um brado ali, diz, tirai a pedra. Tirem a pedra. Não, mas já cheira mal, tire a pedra. E de repente, meus queridos, aqui nós vemos no versículo 41, quando eles tiram a pedra da incredulidade, aí Jesus opera na vida deles. Muitas vezes, meus queridos, nós precisamos tirar a pedra, atender a Jesus, quando ele diz tirai a pedra, e de repente eles tiraram a pedra e começou a acontecer algo extraordinário na vida de Lázaro e da família, porque o seu ente querido já estava morto, mas quando eles obedeceram ali, tiraram a pedra, algo começou a acontecer. Primeiro ponto, tiraram a pedra, e nós precisamos tirar uma pedra que às vezes está impedindo de acontecer um milagre em nossas vidas. E quando eles tiraram a pedra, aquele que estava morto saiu da sepultura, da situação que estava vivendo. Eu quero aplicar, meus irmãos, na nossa vida o seguinte, eu penso assim, que quando nós tiramos a pedra, a situação começa a mudar em nossas vidas. Às vezes nós deixamos aquela pedra e não acreditamos, e aí Jesus, ele fez um milagre na vida de Lázaro, restaurando ele. Eu quero te dizer nesta noite, que o Jesus que fez o milagre na vida de Lázaro, eu quero te dizer que esse Jesus, ele continua vivo, e ele quer fazer um milagre na tua vida, ele quer que você saia da situação que você está vivendo, e nós temos que acreditar em Deus. Quando nós colocamos aqui para todo o grupo que vamos entrar em cadeia às 6 horas, pedindo para Deus suspender o espírito de morte, é porque nós acreditamos. Porque esse Jesus, se ele ressuscitou a Lázaro, na verdade ele ressuscitou a Lázaro, ele não pode repreender o espírito de morte. É claro que ele pode, nós cremos que ele vai suspender. Por isso que nós trouxemos esse texto que é pertinente, que está dentro do contexto. Ele vai sim suspender em nome de Jesus. Vamos tirar a pedra da dúvida. Não, mas será que ele vai fazer? Vai fazer sim. Eu quero que os irmãos aí nas suas casas, você que está me ouvindo lá nos confins desse país, você entenda e tire a pedra da incredulidade e vamos entrar em oração, porque Deus vai suspender esse espírito de morte que assola o meu dia, a meia-noite e toda hora nesse país, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você diga amém na sua casa, amém, em nome de Jesus. Meus irmãos, um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar no versículo 25, é quando as pessoas veem o milagre, as pessoas convertem-se a Jesus. E ali nós vemos, meus irmãos, que quando aqueles judeus viram o milagre que aconteceu ali na vida de Lázaro, eles acreditaram em Jesus. Aquelas pessoas que foram ali como espectadores para ouvir a situação de Lázaro, a visita de Jesus, aquela reação, quando eles viram o milagre, eles se converteram a Jesus. Meus irmãos, quando as pessoas veem o milagre que Deus vai fazer em nossas vidas, quando as pessoas veem o espírito de morte que nós estamos repreendendo nesse país, eles vão saber que existe um Deus na vida do crente.
Eles vão saber que existe um Deus na tua vida. Eles vão saber que existe um Deus na vida do pastor Assis aqui em Bom Jesus. Ele vai saber que existe um Deus na vida da irmã Benta aqui da igreja, do irmão Ney, do irmão Rafael, os que estão aqui conosco. Ele vai saber, porque quando as pessoas viram o milagre ali de Lázaro, os judeus começaram a se converter. Aquelas pessoas que estavam ali com aquele ramo do judaísmo, da incredulidade, dos fariseus, eles agora se convertem. E aí, meus irmãos, no versículo 46, quando o milagre aconteceu, as pessoas começaram a sair dali dizendo e anunciando que viram ali um milagre. Alguém que estava morto há 4 dias saiu da sepultura. Jesus de Nazaré curou. Jesus, ele fez um milagre. Eu quero te dizer nesta noite, e quando as pessoas assistem o milagre na igreja do Senhor Jesus, elas vão espalhar por lá, por longe, porque isso não fica parado, isso não é escrito na areia onde o vento pode apagar, mas isso é escrito na rocha onde jamais ninguém pode apagar. Aleluias. As coisas de Deus é escrito na rocha, as coisas de Deus é escrito em algo bem firme, numa pedra que jamais ninguém tem condição de apagar, porque é verdade. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai suspender esse espírito de morte que está assolando o nosso país em nome de Jesus. Eu quero que você receba aí na sua casa, eu quero que você tenha fé, eu quero que você entre em cadeia conosco a partir das 6 horas, orando e ore à noite, e Deus vai suspender. Nada de ficar com medo, nada de ficar dizendo que foi a China que fabricou esse vírus, nada de ficar dizendo que foi Satanás, nada de ficar dizendo isso, porque é o juízo de Deus para nos provar e para nos fazer crescer em nome de Jesus. Eu duvido, meus irmãos e meus amigos que me ouvem neste momento, que após esta pandemia, eu tenho certeza que a vida do crente vai ser um tição aceso, vai ser uma lâmpada acesa, vai ser pessoas que vão andar radiante de alegria, de fé, de esperança, e vão acreditar mais em Deus. E as pessoas que ainda não são crentes, através de nós, vão aceitar Jesus, porque eles vão reconhecer que o milagre de Deus, ele é real na vida dos crentes. Aleluias. Então que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, entender que Deus, ele está atento às nossas orações. Meus irmãos, dentro desta pandemia que está acontecendo, muitas coisas boas virão também. Não é só coisa ruim. Muitas coisas boas virão, muitas coisas positivas virão, muitas coisas ruins vão acontecer, mas o bem vai superar em nome de Jesus, porque existe um Deus poderoso, e existe também um povo de Deus aqui na face da terra, na cidade de Bom Jesus, aqui no Piauí, que está pregando a palavra, que está dizendo que o Senhor é bom, que está anunciando, que está radiante de alegria, de fé e de esperança. Nós temos certeza de que o nosso Deus, ele muda a história. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que eu não estou aqui brincando de fé, eu não estou aqui brincando de pregar a palavra, eu não estou aqui procurando fama, eu não quero ser figurão desse país, pelo contrário, eu quero ser cheio de unção de Deus na minha vida. Aquilo que eu estou te falando aqui, humildemente, você vai ver a mudança que vai acontecer nesse país em nome de Jesus. A partir de hoje, Deus vai suspender o espírito de morte. Agora nós temos que tirar a pedra. Nós temos que tirar a pedra da incredulidade, da dúvida, achando que o mundo está se acabando, que tudo vai se acabar. Não, pelo contrário. Deus está vivo. Deus está vivo. E Ele está atento às nossas necessidades. E Ele está atento às nossas orações. E Ele vai responder em nome de Jesus. Receba essa palavra aí na sua casa. Eu não sei onde você está nesse momento. Eu não sei quem me ouve. Eu sei que milhares de pessoas estão me ouvindo neste momento. Nós tivemos no último culto mais de 1000 pessoas nos ouvindo. Louvado seja Deus. Talvez se não fosse a pandemia, eu estaria preso aqui dentro, só pregando para os irmãos. Mas eu disse para os irmãos: eu sou pastor da Igreja de Cristo, sou pastor da cidade de Bom Jesus, sou pastor para o mundo. Aleluias. O mundo que está nesse momento me ouvindo, sabe que nesse momento eu estou sendo pastor de vocês, para levar a palavra de vocês. Eu sei que você já tem pastor aí, pessoas boas, mas nesse momento eu estou
assumindo isso aqui em nome de Jesus. Eu sei que você está sendo abençoado. Eu quero abençoar você lá onde você está, no sul, no norte, no leste, no nordeste. Vou fazer uma oração nesse momento te abençoando em nome do Senhor Jesus. E que o espírito de morte, ele seja suspenso desse planeta Terra, em nome de Jesus. A partir de agora, exatamente 18 horas, eu vou estar fazendo a oração para Deus suspender. E você entre comigo também, todos os irmãos que estão aqui, estão a me ouvir nesse momento. Vamos entrar neste momento em cadeia. Vamos fazer algo. Talvez pareça tão simples, alguém pode até dizer por aí: esse pastor está dizendo algo. Estou dizendo baseado na palavra de Deus. Estou dizendo baseado na ressurreição de Lázaro. Estou dizendo baseado naquilo que Josué fez. Um homem de carne e osso como eu e você, ele mandou o sol parar e o sol parou. Estou dizendo baseado em Elias, que fez chover depois de 3 anos e 6 meses. Um homem de carne e osso como eu e você. Estou dizendo baseado em Moisés, que era um homem como eu e você, da mesma matéria, com o mesmo DNA, orou e o mar se abriu. Vamos exercer a nossa fé agora em nome de Jesus. Eu quero que você entre agora. Eu quero que você diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, suspenda esse espírito de morte que está atuando no Brasil, que está, ó Deus, devastando as pessoas, que está machucando corações, que está, ó Deus, fazendo derramar lágrimas de pessoas. Pai, suspenda pelo teu poder santo. E neste momento muitas pessoas estão orando comigo, não é só a minha oração, muitas pessoas estão orando comigo neste momento. Pai, suspenda esse espírito de morte. Nós repreendemos o espírito de morte deste país, desta terra, da nossa cidade de Bom Jesus. Nós repreendemos o espírito de morte. Senhor, se tu queres, tu pode fazer maravilhas. Eu sei que o Senhor quer, porque o Senhor é vida, e vida em abundância. E agora, meu Pai, nesta hora, eu te digo, meu Pai, que ainda que coronavírus perdure por muitos dias ainda, permaneça, mas que não seja, meu Pai, com a letalidade tão grande como está acontecendo, Pai, que o Senhor permita, porque o Senhor é Deus, o Senhor já decretou isso, é juízo de Deus, mas que preserve as vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que o espírito de morte saia em nome de Jesus. Que o espírito de morte saia do nosso país em nome de Jesus. Que ele seja suspenso em nome de Jesus. Que ele seja desterrado para longe em nome de Jesus. E o Senhor coloque um basta nisso em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, faça isso, meu Pai. Livre, meu Pai, o nosso povo da morte, Pai. Em nome de Jesus. Que ainda que a gripe aconteça, meu Pai, eu estou te dizendo nessa hora, meu Deus, que ainda que coronavírus permaneça, mas que não seja, meu Pai, uma letalidade tão grande, que seja menos, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai, que vivemos nesta terra, meu Pai, sujeitos, e nós só temos o Senhor, nós só temos o Senhor para clamar, como estamos clamando agora. Pai, aquela vez, meu Pai, que estavam os discípulos, que Jesus fez uma pregação, e os fariseus saíram, e Jesus ficou praticamente só com os discípulos. Jesus disse para os discípulos: vocês querem também sair? Aleluia, Jesus. E Pedro respondendo disse: Senhor, para que havemos nós de ir, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Pai, para que havemos nós de pedir? A que havemos nós de pedir, Senhor? Só o Senhor tem vida, só o Senhor tem vida em abundância, meu Pai. E o nome do Senhor Jesus, Pai, eu repreendo o espírito de morte, meu Pai, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta Terra, da nossa família, Pai, em nome de Jesus, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, eu oro com fé, porque eu sei que tu é Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, meu Pai. Em nome de Jesus, faça isso, meu Pai. Faça isso, Senhor. Em nome de Jesus, faça, meu Pai. Faça, meu Pai, afaste de nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou tomar esse copo de água aqui, meus amigos que me ouvem neste momento.
Não é para me curar, não. É só para limpar a garganta. Quem cura é Jesus, ele já curou, tá? Graças a Deus. Vamos só cantar aquele inetozinho para depois passar para o irmão Ney, que vai passar as músicas, não é isso, mãe? Louvor. Após isso aqui, nós vamos ter um louvor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Que Deus abençoe. Vamos agora ouvir o louvor. Aleluia. Muito obrigado a todos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória e aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 aleluia.
Nesse momento eu convido o irmão Ney, que vai fazer uso da palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, a todos que estão assistindo essa live, compartilhe com seus amigos no Facebook, também no WhatsApp. Compartilhe o link e você vai estar contribuindo com a divulgação da obra de Deus. Nós tivemos uma bela palavra do pastor Assis. Iremos continuar agora no outro, em Mateus, versículo 100, só um momento aqui, Mateus 14, 22 a 33. 14, 22 a 33. Vamos ler eles aqui. Se você está em casa, pode abrir sua Bíblia. Mateus 14, 22 a 33. O 22 diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era forte e contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tede bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então se aproximou os discípulos do barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui em Mateus 14, verso 22 a 33, nós vemos aqui o milagre que Jesus fez ao andar sobre o mar. O mar estava agitado de tal modo que o barco foi levado para o meio do mar. O seu discípulo estava dentro do barco e Pedro, vendo Jesus chegando, andando sobre as águas, pediu que também andasse sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas, mas ao ver o mar agitado, ao ver as ondas do mar, olhou para um lado e para outro, e a dúvida entrou em seu coração, e a fé que ele tinha começou a ser bloqueada. Ele começou a duvidar de ter a capacidade de andar sobre a água. E começou a afundar e gritou para Jesus, e Jesus veio e o pegou pela mão e disse: homem de pouca fé. Portanto, por que de Pedro ter afundado? O porquê de muitas orações não está sendo atendida. Muitas pessoas estão clamando para Deus para acabar com essa pandemia, mas por que essas orações não estão sendo atendidas? Nós vimos aqui, nesse verso, que a dúvida, o medo, o pavor, bloqueou a fé de Pedro, de tal modo que ele começou a afundar no mar. Ele teve pavor de quê? Das ondas do mar, que era grande, da agitação do mar. Assim nós vivemos hoje. Em meio dessa pandemia, nós vivemos uma agitação tremenda. O noticiário, quando você liga a sua TV, é o que mais tem. Deixa você com medo, deixa você abalado com tantas notícias, tanta morte, tantas pessoas sendo dizimadas. Aí você ora
com aquele pavor no coração, com aquele medo de contrair o coronavírus, eu te pergunto, a tua oração vai ser ouvida? Será que a sua oração vai ser ouvida por Deus? Será? E pela Bíblia aqui, é claramente bem claro que não vai ser ouvida. Por quê? Porque a sua oração está sendo bloqueada pelo seu próprio medo do coronavírus. Portanto, eu peço a você, irmão que está assistindo a live, que não tenha medo das ondas do mar, porque nós estamos enfrentando ondas terríveis que é essa pandemia. Aqui mesmo, no município próximo ao nosso, morreu um rapaz hoje, de 39 anos de idade, rapaz novo, morreu da Covid-19. E essa notícia, quando chega, nós, é lógico, ficamos tristes por sua família e pela perda desse rapaz tão novo. Mas devemos orar por a família que está enlutada, pelas famílias que estão enlutadas, mas devemos orar com fé. Devemos não temer o coronavírus. Nós não vamos, é lógico, sair no meio da rua sem o uso de máscara, que isso seria ilógico, seria atentar à morte. Seria como Satanás pedisse para Jesus lá pular de cima do templo. Era a mesma coisa se você sair no meio da rua, você vai estar tentando a morte, sem máscara, sem luva, sem álcool. Nós estamos aqui, você vê, estou usando luva, a máscara o pastor já está usando, e ficamos a distância, aproximadamente de 4 metros um do outro. Essa distância para evitar o contágio, que sabemos que é um vírus, e esse vírus não sabemos se eu posso estar contaminado ou se o próprio pastor pode estar contaminado, e eu posso contaminar ele ou ele eu, assim vice-versa. Portanto, o uso da máscara é muito importante no dia de hoje, mas de fato não devemos temer. Nós devemos usar os métodos possíveis para não contrair o vírus, mas de fato não devemos temê-lo. Não devemos colocar ele acima de Deus, porque o que está acontecendo hoje, em meio a essa pandemia, nós estamos colocando o vírus acima de Deus, como o vírus for uma arma que Deus não consegue acabar. E você vê que um vírus é minúsculo, nano, centímetro, não dá nem de ver a olho nu, tem que ter um microscópio eletrônico para poder ver o vírus, no microscópio óptico não consegue ver, só por ver o tamanhozinho que ele é, e nós estamos temendo esse vírus, e a nossa oração está sendo bloqueada, não está chegando a Deus. Muitas vezes por isso, essa pandemia ainda está assolando muitas pessoas e levando muitas pessoas à morte. Hoje foi um dia consagrado de oração da Igreja de Cristo, para quem participa do grupo, para quem não participa ainda também, tem um link aí abaixo do vídeo, na descrição, link de convite. Se você quiser participar do grupo da igreja, é só clicar no link de convite que você é redirecionado para o grupo, onde você vai receber os cultos, os links dos cultos online e também a pregação e palavra do pastor, que ele diariamente fica divulgando áudio no grupo. Se você quiser participar, é muito simples, só é abrir no seu comentário logo abaixo do vídeo, tem um link, clique nele e você vai ser direcionado para o grupo da Igreja de Cristo de Bom Jesus. Voltando aqui à situação da oração. Oração com medo, oração com pavor, ela não chega a Deus. Você tem que tirar esse pavor do coronavírus. Tem que tirar esse pavor dessa pandemia que está assolando. Sei que as notícias não são boas. E sei que a pessoa fica mesmo frustrada. É como se as ondas do mar tivessem vindo sobre nós e nos afogando, mas nós não devemos ter medo, nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, pois Ele vai erguer nós dessa pandemia. Ele deu a mão para Pedro, mesmo Pedro sem um pouco de fé, Jesus chegou e pegou na mão dele, e ergueu ele, e ele andou novamente sobre a água. Por isso eu te peço, se você estava com medo, peça a Deus, peça ao Senhor Jesus forças, que Ele vai te dar, Ele vai te pegar pela mão, se você está afundando de tanto medo, e vai te erguer, e você a partir dali vai orar, e a sua oração vai ser ouvida. Vamos fazer esse ciclo de oração verdadeira, não um ciclo de oração pavorosa, com medo, porque uma oração com medo, ela não chega a Deus. Se você tem medo no seu coração, sua fé é bloqueada. Se você tem pavor, se você coloca o vírus acima de Deus,
a sua oração não chega ao trono de Deus. Deus não ouve a sua oração. Você vai estar falando só. Portanto, se você quer participar desse ciclo de oração, eu peço a você, nós começamos hoje 6 horas a orar para acabar com essa mortandade que está acontecendo no Brasil e do mundo. E também iremos continuar 9 horas, eu convido você, 9 horas da noite, que em sua casa, entre em seu quarto, feche a porta, ore, e ore com fé. Peça a Deus para acabar com essa pandemia. Peça a Deus para acabar com essa mortandade que está atingindo tantas famílias e tantas pessoas no Brasil e no mundo. O Brasil hoje está em segundo lugar, se não me engano, no número de casos, e tende a aumentar mais segundo as estatísticas. Mas as estatísticas são feitas pelo homem. E Deus pode muito bem mudar esses números. Portanto, eu te peço que hoje, a partir das 9 horas, ore com fé. Não tenha medo do coronavírus, não tenha medo do vírus, não tenha medo da pandemia, não tenha medo das ondas do mar que estão vindo sobre nós, da tribulação que estamos enfrentando. E tenha coragem, tenha força, tenha fé e ore verdadeiramente a Deus, e Ele com certeza vai atender nossa oração. Portanto, fica o convite para hoje, às 9 horas, estar orando em sua casa mesmo. Eu vou agora passar a passagem para o pastor Assis, para ele concluir o culto de hoje. Nós vamos fazer a oração final para encerrar nessa noite. Tenho certeza que você está me ouvindo aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que tem falado conosco. Te louvamos, meu Pai, porque podemos te adorar, te servir, Espírito em verdade. Podemos, meu Pai, acreditar de que a vitória é certa em nome de Jesus. Pai, esteja abençoando todos aqueles que nos ouviram neste momento. Que possam todos, meu Pai, estar recebendo a graça, a bênção, a força, a coragem, possam estar sendo revitalizados, rejuvenescidos. Rejuvenesça a fé de cada pessoa que nos ouve neste momento, Pai, que nos ouviu. Onde estiver chegando, meu Pai, essa imagem, essa pregação, que o Senhor esteja fazendo um milagre, meu Pai, na vida dessas pessoas. Não porque nós somos, não por nós, mas nós somos apenas um canal do Senhor. Nós somos pessoas simples que pregamos, que oramos, que jejuamos e que buscamos a presença, que acreditamos em Deus. E Deus é aquele que ouve as nossas orações. Nós estamos aqui como um canal com a unção de Deus para fazer a obra do Senhor. Que você esteja sendo abençoado aí onde você está, meu amigo, minha amiga, crianças, em nome de Jesus, Pai. Mas não só da pandemia que o Senhor esteja livrando, mas o Senhor livre de todo o mal. Porque o mal que existe sobre a terra, meu Pai, nós sabemos que não é só a pandemia. Ela é a bola da vez, quem sabe, da ruindade nesse momento. Mas sabemos que existem outras doenças. Esteja abençoando aquele velhinho que está sem fôlego, por doença, por gripe, asma, bronquite. Esteja abençoando aquela pessoa que está de pressão alta, meu Pai, nesse momento. Aquela pessoa que está, ó Deus, com diabetes alta, meu Pai, controle. Aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está quebrada por acidente de carro, aquela pessoa que está, ó Deus, sofrendo de qualquer enfermidade. Que o Senhor esteja neste momento operando na vida das pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, nos dê uma boa noite, e amanhã, a partir de amanhã, às 5 da tarde até às 6, estaremos aqui novamente, realizando outro culto. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a vitória. Essa é a oração do pastor Assis aqui de Bom Jesus, Piauí, da Igreja de Cristo de Bom Jesus, Piauí. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abençoe as pessoas ali de Conceição do Canindé, Simplício Mendes, Isaías Coelho, Oeiras, toda a região, todas as cidades do Piauí. Que Deus esteja abençoando a cidade de Corrente, as pessoas que moram ali. Esteja abençoando, Pai, meus parentes que estão ali, em nome de Jesus. E nos dê, meu Pai, uma boa noite. Esteja abençoando o Ney, abençoando a minha vida, meu Pai. Geralmente, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos por todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Deus, esteja falando conosco nessa noite.
e que aquela oração que você pediu por algo neste dia, eu sei que você orou, você que está me ouvindo, orou por alguma coisa neste dia, um objetivo, você vai receber, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai liberar para você, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa noite. Amém.